Como evitar fuga ou tangência na sua redação? Essa é uma das maiores dúvidas que eu recebo na minha caixinha de perguntas todos os dias. Se você ainda não me segue lá no Instagram, Bela Nazar Prof, tem caixinha de perguntas quase todos os dias, muitos rios, muito conteúdo de ouro, assim como aqui no YouTube. E aí você também pode se inscrever aqui no canal, né, dar o seu like. E aí, falando sobre fuga e tangência, né, é um dos maiores medos, eu lembro sempre da história do João. Eu sempre conto a história do meu aluno João Vitor. João Vitor, ele estudou comigo 2 anos consecutivos, ou 3 anos, não me lembro. Sei que no primeiro ano que ele estudou comigo, ele tirou 960, e aí ele estava acostumado com um padrão de, ao longo do ano, tirar 960, 1000 pontos, 960, 1000 pontos, e ia super bem, escrevia super rápido. E aí eu lembro que eu passei um tema para a turma que era, anote esse tema aí, o papel da cultura para retirar os jovens da violência. Anotou? O papel da cultura para a retirada dos jovens da violência. E aí o João enviou esse texto, ele fez em 30 e poucos minutos, enviou o texto para correção e ele tirou 0. Eu não mandei nada para ele não, deixei. Ele já desesperou. Falou, Bela do céu, o que aconteceu? Eu tirei 0. Eu falei, porque você fugiu ao tema. Como assim fugiu ao tema? Fugiu ao tema, João. Não era para escrever só sobre violência. Ele fez uma redação inteira sobre violência entre jovens. Mas você lembra do tema que eu falei? O papel da cultura para a retirada dos jovens da violência. Beleza. Ele falou, não, isso é questão de honra, eu vou reescrever esse texto. Reescreveu o texto, ele tirou 0. Aquilo dali já estava mexendo com o ego do João, porque ele estava tirando só 960 mil pontos na redação no curso. No ano anterior, ele havia tirado 960 na redação, no Enem. E aí, vou reescrever. Reescreveu a redação e aí ele tirou 1000. Então, ele tirou 0 2 vezes. Por que ele tirou 0 a segunda vez? Porque ele havia escrito uma redação sobre cultura. Fez uma redação sobre... Então, ele pensou, não é violência? Beleza, tá com cultura. Falei, João, você fez a análise da frase temática? E ele, não, pra que eu vou fazer? Eu já tenho meu modelo holístico, eu já tenho rapidez e agilidade na escrita, não preciso fazer chuva de Deus, eu já entendi o tema. Então, muitos alunos tipo 2, que eu chamo de alunos que já estão ali no nível intermediário, avançado, eles menosprezam 2 passos muito importantes que eu vou te contar nessa aula, tá? E aí, quando a gente consegue entender a frase temática, bate um clique, você consegue tirar um mega notão, beleza? Então, já anota aí. Como é que você faz para evitar a fuga ao tema? Eu já te contei que se você acontece de você fugir ao tema, você tira na sua redação 0. Você zera o texto. Não é que você tira 0 na competência 2, que é a que avalia o tema. É 0, né? E a gente não quer que isso aconteça com você. Agora, se você faz uma tangência, se você falou um assunto parecido com o que é, né, tá ali no tema, aí você tira 80 pontos na competência 2. Não é que você perde 80 pontos. Não, a sua nota na competência 2, ela fica em 80 pontos. E a gente não quer que isso também aconteça, né? Esse medo, ele passa aí no seu coraçãozinho? Bela, eu também tenho esse medo de tangenciar, medo de fugir. Nunca sei se eu tô escrevendo sobre o que precisa ser escrito, né? Nessa aula eu vou te passar 2 passos, tá? Passo 1 é a análise da frase temática. Esse daqui é o que justamente o João não estava fazendo. Ele não estava analisando a frase temática. Por quê? Porque ele já se considerava o dig-din. Quem conhece essa zoeira nossa? Ele já se considerava aquele dig-din, tafanda, dig-din. Não, meu amigo. Não. A soberba, ela precede a ruína. Então, vamos tomar cuidado. Primeira análise da frase temática. Você vai entender aí o que é o tema central e o que é o recorte temático. Com muita calma, porque esse passo aqui, ó, ele vai direcionar toda a sua argumentação. Então, no tema que eu falei com vocês que o João, ele zerou, ele tangenciou, o tema era o papel da cultura no combate à violência entre jovens. Eu sou jovem. O papel da cultura, oh meu Deus, culturno. Que é isso, Isabela Maria? Credo. Da cultura no combate à violência entre jovens, né? O assunto central, o tema central
violência entre jovens. Beleza, até aí o João estava certo. Mas o recorte, ele direciona toda a nossa linha de argumentação. Então, aqui eu quero que você me fale o papel, né, que a cultura ela exerce para combater essa violência. Qual é o papel da cultura para que ela consiga combater a violência, tá? Então, esse daqui é o recorte temático, né? A gente tem 2 recortes. Papel da cultura, né, no combate a algo. Beleza? Então, aqui, ó, a gente tem o recorte, o papel da cultura. Como é que a gente faz aqui, ó? A gente tem que fazer perguntas, né? A gente tem que analisar essa frase temática, beleza? Ok? Primeiro passo tá check, né? Segundo passo, então, primeiro passo é a análise da frase temática, beleza? Segundo passo, você vai fazer a sua chuva de ideias, baseada em 3 perguntas que a gente sempre vai fazer para o tema. Primeira pergunta é o seguinte: por que isso ocorre? Tá? Ou por que o tema acontece? Isso é o tema, né? Se o tema ele for positivo, por que ele deixa de acontecer? Próxima pergunta: como isso ocorre? Aqui você vai pegar os exemplos, aqui você vai pegar as causas, aqui você vai pegar os exemplos, a explicação. E a terceira pergunta: o que o tema gera? Aqui você vai pegar as consequências. Essas 3 perguntas que eu tô te ensinando aqui, ó, elas estão mais genéricas, né? Agora, dependendo do tema, você pode fazer perguntas específicas para o tema. Então, por exemplo, aqui, ó, o papel da cultura. Qual é o papel? Essa pergunta aqui deveria ser feita. Qual é o papel? E você vai fazer 2 papéis, né? Porque você tem 2 desenvolvimentos. Então, no seu desenvolvimento 1, você vai colocar o papel 1, no desenvolvimento 2, você vai colocar o papel 2. As causas, você vai contrapor esse papel. Então, por exemplo, a cultura, ela exerce um papel de pertencimento. Sensação de pertencimento para esses jovens. E com a sensação de pertencimento, nós retiramos os jovens da violência. Entretanto, o governo é negligente. Ele não oferece algum elemento cultural acessível, né, fácil para jovens periféricos conseguirem fazer. Né, porque muitos jovens eles têm que trabalhar e aí eles acabam não conseguindo fazer esportes, né, fazer esportes que eu falo culturais, né? Conseguir fazer algum teatro, eles acham que isso é besteira, então eles trabalham. Mas muitos deles não têm esse senso crítico. Então, eles também não trabalham, eles vão para violência, para tráfico de drogas, para roubo e etc. E aí é o papel do governo, né, fazer essa ponte entre a cultura e o jovem, tá? Que tá vivendo aí na violência. Então, olha só, falei de um papel, sensação de pertencimento, o governo ele vem para contrapor, né? Beleza. Com isso aqui, a gente consegue evitar a tangência. Olha esse tema aqui, ó, para eu te mostrar em outro tema totalmente diferente. Crimes cibernéticos e segurança digital. Você vai perguntar, por que acontece, né, tanto crime cibernético até hoje? Porque o governo ele é negligente, né? Existe uma sensação de impunidade muito grande em relação aos crimes cibernéticos. Beleza. E por que não acontece a segurança digital? Por que as pessoas elas não se sentem seguras digitalmente? Porque existe uma má influência midiática. Como que isso acontece e o que isso gera? O como, você vai dar exemplos específicos sobre o tema. Então, não corre o risco de você tangenciar e nem de você fugir. Se você faz essas perguntas, você tem a certeza de que você está dentro desse tema, né? Olha só um outro exemplo. Então, nessa aula aqui, eu estou te dando 3 exemplos, tá? Esse exemplo aqui, olha, era os empecilhos para combater os estigmas associados aos portadores de HIV, do vírus HIV no Brasil. Quais são as perguntas temáticas? Vamos lá. Análise da frase temática. Primeiro, quais são os empecilhos para combater os estigmas? Quais são os estigmas associados às pessoas portadoras de HIV? Por que ainda acontecem esses estigmas? Tá? Como que isso acontece?
e o que isso gera. Olha o parágrafo de desenvolvimento aqui desse aluno, ó, só para você ver que é impossível ele tangenciar, impossível ele fugir do tema. E eu vou te mostrando todas essas perguntas para você poder ver, tá? Sob esse viés é conjunção, ó, de acordo com a Constituição, aqui é o repertório dele, né, de 88, todos os brasileiros, todos os direitos básicos, como a saúde e a dignidade, são assegurados a toda a população. Entretanto, isso não ocorre na prática, haja visto o fato de os indivíduos com HIV, olha, ele mencionou o tema. Então, ele já não tangenciou. Só dele ter colocado a palavra do tema aqui, ó, indivíduos com HIV, ele já está dentro do tema, não tem tangência nenhuma. São discriminados. Essa constatação pode ser feita na medida em que, ao nítido descaso governamental, então aqui ele apresentou o argumento, perante esse imbróglio, perante esse problema, pois o poder público é falho ao não direcionar verbas específicas para a criação de um programa nacional de prevenção e de cuidados com as pessoas infectadas pelo vírus do HIV. Então aqui ele está falando o como que isso acontece, né? Já também não está cometendo nenhuma tangência e muito menos fuga ao tema. Aqui, ó, cadê? Programa Nacional de Prevenção e de Cuidado com as Pessoas Infectadas pelo vírus HIV. A título de exemplo, aqui é uma conjunção, a difusão de testes rápidos para o vírus em locais públicos, etc., que ele vai desenvolvendo as ideias dele. Olha o outro desenvolvimento. Eu trouxe o autor Itamar Vieira em sua obra Torto Arado, aqui ele vai colocar o repertório dele, né? À vista disso, percebe-se que tal fato pode ser relacionado à realidade brasileira, dada que temáticas como os mecanismos para minimizar o preconceito, olha aqui o tema, mecanismos para minimizar o preconceito sofrido pelos portadores de HIV são ignorados pela mídia. Ó, mais um detalhe aqui, ó, mecanismos, preconceito é sinônimo de estigmas sofridos por portadores de HIV, né? Aqui ele já mencionou as palavras do tema. Portadores de HIV apareceu no texto dele. No desenvolvimento 1 ele falou estigmas, no desenvolvimento 2 ele falou preconceito. E aqui também, né, empecilhos, imbróglio, tá? Ele foi colocando todas essas palavras ao longo da argumentação dele. E aí aqui, ó, pra gente poder fechar, ó, vamos recapitular. Primeiro, ele vai fazer a análise da frase temática, né? Todos vocês vão fazer a análise da frase temática e vocês vão citar, mencionar, colocar palavras do tema ao longo da redação. Isso aqui te dá a certeza de que você não vai fugir ao tema, beleza? Só que pode ser que você tenha colocado tema, colocado recorte, mas a sua argumentação não ficou boa. Você não fez uma exemplificação boa, você não desenvolveu as ideias. Mas não é porque você fugiu ao tema, não é porque você tangenciou, porque a sua argumentação ficou rasa. A gente tem uma aula aqui no canal extremamente detalhada, te ensinando a evitar ter argumentação rasa, tá bom? Vou deixar aqui o link, né, o card da aula, e ela vai começar agora.